Ação e Reação é um livro psicografado por Chico Xavier, atribuído ao espírito André Luiz. Ele explora a temática da lei de causa e efeito, também conhecida como lei do karma, sob a perspectiva espiritual. O livro descreve a jornada de André Luiz no plano espiritual após sua desencarnação, revelando suas experiências em diferentes regiões espirituais. Ele relata as consequências das ações passadas e o processo de aprendizado e transformação pelos quais passa. Ao longo da obra, são discutidos conceitos como a colheita das consequências das ações, a importância do autoconhecimento, o papel do amor e da reforma íntima no processo evolutivo, a oportunidade de redenção e a possibilidade de transformar o próprio destino por meio das escolhas e atitudes. O livro enfatiza a responsabilidade individual, convidando os leitores a refletir sobre suas ações e a buscar a evolução espiritual por meio da prática do bem, da caridade e do serviço ao próximo. No primeiro capítulo, o leitor é introduzido à temática central do livro, que é a lei de causa e efeito. André Luiz compreende que sua situação atual é resultado das ações e escolhas feitas durante sua existência física. Ele percebe que cada ação tem uma consequência inevitável, e agora está colhendo os frutos do que semeou. Além disso, André Luiz reflete sobre o poder do pensamento e da mentalidade na vida espiritual. Ele compreende que a qualidade de seus pensamentos e sentimentos influencia diretamente sua experiência no mundo espiritual. O primeiro capítulo de Ação e Reação estabelece as bases para a exploração dos temas centrais do livro, como a lei de causa e efeito, a responsabilidade individual e a necessidade de evolução espiritual por meio da transformação interna. Ele instiga o leitor a refletir sobre suas próprias ações e suas consequências, tanto no plano terreno quanto no plano espiritual. No 10º capítulo de Ação e Reação, intitulado Na Câmara de Retificação, André Luiz relata sua experiência em uma instituição espiritual chamada Câmara de Retificação. Essa câmara tem como objetivo ajudar os espíritos em processo de reequilíbrio e reajuste após a desencarnação. André Luiz descreve a estrutura e o funcionamento da câmara, onde são aplicadas terapias específicas para cada caso. Ele testemunha sessões de tratamento que visam a correção de comportamentos desarmônicos, visando a purificação e ao aprendizado espiritual. Nesse capítulo, o leitor é apresentado a conceitos como a necessidade de autorrenovação, a importância do autoperdão e do arrependimento sincero como caminhos para a evolução espiritual. André Luiz também destaca a importância de buscar auxílio e orientação de seres mais experientes e dedicados ao trabalho de auxílio espiritual. Através dessa experiência na Câmara de Retificação, o protagonista compreende que o progresso espiritual requer esforço, dedicação e disposição para reconhecer e corrigir erros cometidos. Ele aprende sobre a importância do autotransformação e do aprimoramento moral como meios para superar suas deficiências espirituais. No 15º capítulo de Ação e Reação, intitulado Nos Subúrbios da Morte, André Luiz relata sua experiência em regiões espirituais mais densas e inferiores, conhecidas como subúrbios da morte. André Luiz descreve a atmosfera sombria e perturbadora desses subúrbios, onde espíritos ainda apegados às paixões terrenas e vícios permanecem presos. Ele testemunha cenas de sofrimento e desespero, onde esses espíritos estão imersos em suas próprias ilusões e remorsos. Nesse capítulo, o leitor é confrontado com as consequências das escolhas negativas e dos comportamentos desarmônicos durante a vida terrena. André Luiz reflete sobre a necessidade de autoconhecimento e de transformação interior para se libertar dessas regiões inferiores. Por meio de seu relato, André Luiz ressalta a importância da misericórdia e do auxílio fraterno para resgatar os espíritos que se encontram nesses subúrbios.
Ele testemunha o trabalho de equipes espirituais dedicadas a resgatar e amparar essas almas, oferecendo-lhes oportunidades de redenção e progresso espiritual. No 20º capítulo de Ação e Reação, intitulado Em Família, André Luiz relata sua experiência ao entrar em contato com espíritos ligados à sua família terrena. André Luiz descreve encontros com entidades que foram seus familiares durante a vida física. Ele observa suas condições e emoções após a desencarnação, bem como o impacto das ações e relações familiares no mundo espiritual. Nesse capítulo, o leitor é confrontado com a realidade das ligações familiares no plano espiritual e como elas podem influenciar as experiências pós-morte. André Luiz reflete sobre os laços de afeto e responsabilidade entre os membros da mesma família, tanto na Terra quanto no plano espiritual. Ao entrar em contato com esses espíritos familiares, André Luiz percebe a importância de oferecer auxílio e amparo mútuo, bem como a necessidade de se libertar de ressentimentos, mágoas e conflitos não resolvidos. O livro nos mostra que cada escolha, cada gesto, cada pensamento é uma semente que plantamos, e que, mais cedo ou mais tarde, colheremos seus frutos. Com base nessa poderosa verdade, somos instigados a refletir sobre nossas próprias vidas e encarar as marcas deixadas pelas nossas ações passadas. Mas não somos deixados apenas com o peso do passado. Ação e Reação nos revela que, mesmo diante das consequências negativas que possamos ter acumulado, sempre há espaço para a redenção e o crescimento. Somos lembrados de que o amor, a compaixão e a busca pela evolução espiritual são caminhos que podem nos conduzir a uma nova realidade, cheia de esperança e oportunidades de transformação. Ao final do livro, somos inspirados a mergulhar em uma jornada de autotransformação, a fim de romper com os ciclos de ação e reação negativas e abrir espaço para a construção de um futuro mais iluminado. Somos desafiados a reconhecer nossos erros, perdoar a nós mesmos e aos outros, e buscar constantemente a evolução moral e espiritual. Ação e Reação nos cativa com sua mensagem poderosa e atemporal, nos lembrando que somos os arquitetos de nosso destino espiritual e que temos o poder de mudar o rumo de nossas vidas. É um convite irresistível à reflexão, à transformação e ao despertar de uma consciência mais elevada. Portanto, ao fechar o livro, o leitor é deixado com a certeza de que a vida é um constante convite ao aprendizado e à evolução, e que cada ação, por menor que seja, pode ter um impacto significativo no nosso caminho espiritual. Ação e Reação nos convida a assumir o leme de nossas vidas, a escrever novos capítulos repletos de amor, sabedoria e compaixão, e a nos tornarmos agentes de transformação em nosso próprio destino e no mundo ao nosso redor.